Sexta questão. Na sexta questão, vamos de baixo para cima, porque o gabarito é a letra A. Então, para a gente economizar tempo, tá? Assinale a alternativa correta. Vixe, mais uma vez, um enunciado que você não sabe exatamente qual o conteúdo em língua portuguesa que será apresentado, que será explorado. Em Bauman, de baixo para cima, porque o gabarito é a letra A, não é? Em esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva. A consecutiva é de consequência, introduz uma consequência. O que nós temos aqui não é uma consequência, é uma finalidade. Reparem, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para quê? Para enviar e receber. Então, eu tenho uma ideia de finalidade aí sendo estabelecida. Ok? Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura. A oração em destaque classifica-se como oração coordenada sintética alternativa. Ficaria muito mais interessante se a questão indicasse oração coordenada assindética. Sintética não, viu, gente? Eu pronunciei inadequadamente. Oração coordenada assindética adverbial. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que significa síndeto, assíndeto ou polissíndeto, sindético ou assindético. Síndeto é a mesma coisa que conjunção. Então, quando eu falo sobre oração coordenada sindética, eu estou falando que é uma oração coordenada com uma conjunção explícita. Se é uma oração coordenada assindética, eu estou falando que eu tenho uma oração coordenada com uma conjunção implícita. Deu para entender direitinho? Aí, vejam só. Eu encontro aqui uma coordenada sindética, mas ela é adversativa. Ela não é alternativa. Se aqui eu encontrasse oração coordenada assindética adversativa, muita gente ia marcar, porque não sabe o que é assindético. Deu para entender direitinho, não é? Vamos lá, letra C. Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação. O termo em destaque introduz uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Aí dá uma tremedeira, você fica logo com medo, porque é um nome enorme. É nome, sobrenome, nome de avô, bisavô e tataravô, tudo junto. Não é para ter medo. Eu vou chamar de oração se eu encontrar um verbo. Eu chamo de subordinada se estiver na posição de um substantivo, porque é integrante. Olha o início da nossa análise aqui nesta prova. Eu chamo de substantiva porque está na posição de substantivo e por isso é integrante. Eu posso ter uma oração subordinada na posição de um adjetivo ou eu posso ter uma oração subordinada na posição de um advérbio. E por que elas são subordinadas? Porque um adjetivo depende de um substantivo. Um advérbio depende de uma informação. São estruturas dependentes. Um substantivo está na posição de uma estrutura que integra, que completa. Então, eu vou encontrar subordinada. Ela diz que é subordinada substantiva, ou seja, está na posição de uma coisa. Agora, é a posição de uma coisa que completa um nome, ou se relaciona com um substantivo abstrato, sem sentido completo, lógico. Todo substantivo abstrato não tem sentido completo. Ou um adjetivo sem sentido completo, ou um advérbio sem sentido completo. Então, identificar com qual estrutura essa palavra está se relacionando já mata essa ideia aqui do completivo nominal. Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços. Reparem, rede de relacionamento, eu encontro aí, relacionamento. A palavra relacionamento, ela está sendo completada ou ela está sendo especificada? Na opinião de vocês. Eu posso colocar coisa aqui na frente? Se eu tivesse a palavra medo, eu tenho medo. Quem tem medo de uma coisa. Então, a sequência é uma coisa. Se for o acesso,
Perdão, uma palavra que necessite. Estou certo. Quem está certo de uma coisa. Ok? Então, eu tenho estruturas aí que estão realmente na posição de um complemento nominal. No entanto, a palavra relacionamento, você não tem redes de relacionamento, uma coisa. Então, você tem a especificação da rede de relacionamento. Este que é um pronome relativo. E o pronome relativo, ele sempre vai introduzir uma oração subordinada adjetiva e não substantiva, tá? Letra B. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção. A oração aí em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal. Olha, quando nós temos 5 alternativas, 3 são ridículas e 2 a gente fica na dúvida. Então, a dúvida aqui estaria nesta questão, nessa alternativa C. Para quem não é tão, para quem está meio verdinho, estaria nessa questão da C e na questão da A. Mas as outras não possibilitariam tanta dificuldade na hora de resolver a prova. Bauman diz que nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Os 2 termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Afinal, quem diz uma coisa. E quem deseja uma coisa. Deu para entender direitinho? Dificuldade aí nessa? Não. Então, nós vamos para a próxima questão. 7ª questão. Assinale a alternativa correta em... novamente o enunciado que não define para você exatamente qual é o conteúdo que será abordado. É horrível. Mas vamos ver o que é pior para nós. Quando o enunciado explica o conteúdo ou quando ele não explica. Porque quando o enunciado, a César Hill, ela teve uma reformulação ali em 2009 e 2010. E a partir dessa reformulação, ela passou a explicar o conteúdo no enunciado. Por exemplo, as vozes verbais que apresentam um sujeito paciente identificam a relação de passividade em que o sujeito sofre a ação. E é representada por uma estrutura locucional que tem verbo ser mais um verbo no particípio, ou um verbo acompanhado de um si, pronome apassivador. Está explicando o conteúdo todo. Mas as pessoas ficam com medo. E não entendem. Às vezes a resposta está no próprio enunciado. Mas porque nós não estamos habituados a isso, quando nós vemos uma prova assim, dá um medo terrível. Vamos lá? Gabarito, para a gente identificar o gabarito por último, é a 7ª, não é? De baixo para cima, gabarito oficial, letra B. Esperando que em uma rede sempre haja celulares, o termo em destaque é um adjetivo. Sempre introduz uma ideia de tempo. Então, sempre é um advérbio. Letra D. Os sinais de aflição nunca vão. Os termos em destaque formam uma locução adverbial. Gente, de aflição se relaciona com sinais. O advérbio se relacionará com um adjetivo, com um verbo ou com outro advérbio. No momento em que essa estrutura está se relacionando com um substantivo, para caracterizar este substantivo, significa dizer que esta estrutura é uma locução adjetiva. Deu para entender? Vamos lá? Não é locução adverbial. Muita gente, no entanto, na hora da prova, parece que fica cego. Porque visualiza no lugar de adverbial, adjetiva. Tá? Letra C. Um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas. Haveria erro gramatical ao se inserir a preposição de imediatamente antes da palavra expectativas. Eu tenho um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas.
O paralelismo semântico e sintático identifica que a relação de uma preposição pode ser explicitada apenas com o primeiro elemento, se for uma listagem. Aqui eu não tenho uma listagem com 2 elementos, eu encontro uma listagem com esse E aqui, que mostra para mim que existe uma equivalência semântica e sintática entre os termos esperanças e expectativas. Notem, por exemplo, que esperança e expectativa são termos abstratos. Então, existe uma equiparação também morfológica. Sintaticamente, os 2 elementos estão relacionados à palavra cemitério. A preposição pode vir somente no primeiro ou pode vir nos 2. Preposição pode ser compartilhada. Eu posso, portanto, colocar a preposição sem prejuízo. No entanto, na hora da prova, também você fica cego quando lê isso aqui. Haveria erro? Não, não haveria erro. Você pode fazer a substituição, e é por isso que nós não podemos marcar. Mas quando nós lemos isso, nós achamos que ele está dizendo que nós poderemos colocar. E ele está dizendo que nós não poderemos colocar. É o contrário. Então, aqui, você não marca a letra C justamente por esta razão. Na letra A, vou pular o gabarito para analisar o gabarito no final aqui de nossa análise. Na letra A, nós temos em lugar de oferecerem um ambicionado repouso, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo. Ó, isso aqui é para a gente que decora. Porque tem um artigo ou substantivo? Não. Você tem um artigo, um adjetivo e repouso, que é o substantivo. Ok? Então, ali é um adjetivo, não é um substantivo. Mesmo precedido do artigo. Porque o adjetivo ele pode vir depois do artigo, se relacionando com o substantivo com o qual ambos estão relacionados. Se fosse ambicionar, é o que todos deveriam ter em mente para crescer. Ambicionar, fora desse contexto, é verbo, mas nesse contexto está na posição de um substantivo e poderia, portanto, ser precedido por um artigo, ok? Depende sempre da estrutura. Eu sempre falo para o pessoal, o que importa não é a forma da palavra, é a maneira como a forma está se comportando no contexto. Então, é isso que valida a sua classificação morfológica. É a identificação sintática, tá? O relacionamento, a funcionalidade que o termo estará exercendo em uma determinada sentença. Na letra B, que é o nosso gabarito, nós temos transformaram-se numa fonte. O termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição em com o artigo indefinido uma. É a aglutinação mesmo. Então, não tem para onde correr. Letra B é o nosso gabarito. 8ª questão. Vamos lá para a 8ª questão. Qual foi aqui o nosso gabarito oficial? Gabarito oficial, letra A. Na frase, em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. O termo prolífica pode ser trocado sem gerar alteração de sentido por. Uma fonte é a ideia de nascimento. Né? Então, a gente identifica. Eu não sei o que é prolífica, não sei o que é prolífica. Respira fundo. E analisa a referência contextual, o todo do texto. Então, fonte é uma ideia de origem. A partir da fonte, você tem algo que emana, tá? Você encontra algo infértil a partir de uma fonte? Não. Você encontra uma alternativa a partir de uma fonte? A fonte é a origem. Então, você não encontra alternativa a partir de uma origem, você encontra um começo. Você tem coerente, a fonte tem ideia de origem, não de coerência, não de lógica. Aí, se você não tem coerência, você não tem lógica. Então, aqui você já eliminaria porque você tem duas alternativas muito próximas. Você tem, portanto,
Algo fecundo, porque a origem é justamente esta relação da fecundidade, tá? Deu para entender direitinho? Nosso gabarito, letra A, sem nenhum tipo de questionamento. Na nona questão, nós temos, na frase, os sinais de aflição nunca vão parar de piscar. Os toques de alarme nunca vão parar de soar. Os verbos em destaque estão flexionados no Ave Maria, meu Deus do céu. Verbo. Isso aí é o quê? Vão parar e vão parar, né, nas duas construções. Eu tenho uma ideia de presente, passado ou futuro. Estou perguntando, eu perguntei primeiro, você fica retrucando a pergunta? O vão é que tipo de verbo? Oh, perdão, o vão vem de qual verbo? Qual é o infinitivo do verbo? O verbo ir. Me deem um futuro do verbo ir. Com eles. Eles irão trabalhar hoje. Você percebeu? Eles irão trabalhar hoje. Eles vão trabalhar hoje. O problema é que o verbo ir me dá uma ideia, me dará uma noção sempre de algo que está na iminência de acontecer. Então, mesmo o presente do verbo ir me dará uma noção de futuro. Então, como é que você pode fazer essa diferenciação? Haverá uma ação que minha cabeça considera mais próxima, e uma ação, essa é a futuro, é a ação de futuro, e uma ação que a minha cabeça considera distante. Perdão, era o contrário. Minha cabeça considera mais próxima, portanto presente, e uma que nós consideramos, a minha cabeça considera mais distante, que é a de futuro. Então é sempre uma percepção. Quando eu falo para vocês, eles irão trabalhar ainda hoje, é porque eu estou achando que o momento que eles vão trabalhar está mais distante. Quando eu digo eles vão trabalhar ainda hoje, é porque na minha cabeça eu acho que está mais próximo. Então depende muito da sua relação com aquele momento verbal, tá? Quando eu digo, vocês irão à minha casa. Amanhã vocês irão à minha casa. É porque eu acho que amanhã ainda vai demorar. E se eu disser, amanhã vocês vão à minha casa, é porque eu acho que amanhã está perto. Perceberam? Ano que vem irá acontecer muita coisa. Ano que vem vai acontecer muita coisa. É porque ano que vem na minha cabeça está longe com o irá. E com o vai, para mim, ano que vem está perto. Então depende da sua escolha mesmo. Mas é sempre uma questão de proximidade. A ideia de tempo resolvida. Aí você tem a questão de modo. O modo, quando eu digo que eles irão ou eles vão, é um modo da certeza. Eu vou encontrar, portanto, pretérito perfeito? Não. Eu vou encontrar futuro do presente? É futuro? É futuro? O vão para... Quando eu perguntei para você sobre o futuro, você disse? Irão. Então, não é futuro, não é futuro, não é futuro. Vai ser o quê? Dá a ideia de futuro, mas não é o futuro. Exatamente. Dá uma ideia de certeza, por isso que é indicativo. É presente do indicativo. Mas essa questão é uma questão que eu acredito que muita gente erra, porque muita gente não sabe fazer a classificação do verbo pensando no seu valor semântico, quer logo olhar e no imediato marcar. Questão 10, última questão. Apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas, os relacionamentos são frágeis, superficiais, um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas. Que triste, né? O termo em destaque se refere... Gente, fora delas quem? Aqui não tem muito para onde correr, né? É fora delas, fora das redes. Letra D é o nosso
gabarito. Eu gostei bastante desse momento, fazendo análise desta prova, e engraçado porque eu achei que eu ia sentir mais saudade de escrever. Não senti tanta saudade de escrever. Se você quiser me acompanhar no grupo do WhatsApp que eu tenho para dicas de português, manda um WhatsApp para Pro com eu quero o 71992941069. Ao longo desse mês eu vou gravar algumas aulas voltadas para o Instituto AUCP, porque de fato, minha gente, ele tem conseguido bons editais e precisamos realmente conhecer a fundo a banca. Beijos e obrigada pela companhia de vocês e de vocês.